A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, na congregação de Boa Esperança. Eu sou o pastor Jorge Silva, comigo está o nosso co-pastor Ataíde e neste momento nós vamos dar início, ou continuidade, ao que nós já começamos a estudar no quarto trimestre de 2025. Esse canal é o canal EBD em Estudo, ou seja, @EBD em Estudo, como você já adentrou para estar assistindo a esta aula. Então, como falei, nós vamos começar a lição número 2, dando continuidade a esse precioso estudo do quarto trimestre que fala sobre corpo, alma e espírito. E a lição do dia 12 de outubro, a lição que fala especificamente sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A gente tem como texto áureo Salmos 139, 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, Davi, ele quando escreve esse texto áureo aqui, ele está consciente, de maneira tremenda, como é que o corpo dele foi feito, por Deus. Observe a forma como ele diz no texto áureo: de modo terrível e tão maravilhoso. A verdade prática, ela nos diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente, o cristão, descansa em saber que é uma obra da poderosa e perfeita mão de Deus. O texto bíblico que será lido em classe, em sala, se encontra no Salmo 139, indo do verso 1 ao 4 e do verso 13 ao 18. Depois, os amados irmãos fazem a leitura em casa, Então, a palavra-chave desta lição é corpo, na qual nós vamos chamar, o nosso irmão Ataíde para fazer a parte introdutória desta lição. A paz do Senhor, queridos irmãos. A introdução, ela fala dos séculos, racionalismo e da cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficiente resposta para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos resposta sobre nossa constituição existencial. Então aqui fica bem claro que é justamente pela fé que nós vamos compreender essa complexidade da constituição do corpo, porque foi estabelecido por Deus e a gente só pode realmente ter um descanso e uma conscientização por meio da fé. Não é isso, pastor Gelson? Muito bem. Então veja, na parte introdutória feita por Vossa Senhoria, fala que há muito tempo, há séculos, existe a questão do racionalismo e do cientificismo, que procuram explicar a nossa existência humana. Nossa existência. Por que o homem existe, Então, nós vamos observar
no primeiro tópico da lição, a maravilhosa obra de Deus, que se divide em 3 subtópicos. Do pó da terra, o segundo subtópico, segundo subtópico, Deus, o autor da vida, e o terceiro subtópico do primeiro tópico, individualizada formação integral. Que coisa fantástica, né? Então, o primeiro subtópico, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, como a gente chama de Adão. Ele fez do pó da terra, que é Adamar, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 2 e 7, e que está exatamente assim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A gente vê que o corpo do homem é uma estrutura magnífica. Ela é composta, segundo estimativas, observe aí, irmãos, você que está ouvindo, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento ainda hoje desafia a mais moderna ciência. A gente observa que, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, que é o pó da terra, justamente, fez uma obra extraordinária e, digo, complexa e completa. Glória a Deus. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, porque mesmo Deus dando ao homem uma capacidade tremenda de descobrir, né, dentro da ciência, dele se desenvolver tecnologias e tecnologias. Hoje nós vivenciamos no planeta Terra um desenvolvimento tecnológico tremendo. Mesmo ele tendo já esse conhecimento tremendo, está aí a IA, né, que é a inteligência artificial, onde ela absorve, ela tem todo o conhecimento humano que é passado para ela. Esse mistério ele só pode ser, até hoje, entendido pela fé. E creio que até o dia em que Jesus vai levar o seu povo para morar no céu. Então, esse mistério ele só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Conforme a gente pode até ver algumas referências, como Hebreus 11:3, que nos diz assim: olhe, pela fé entendemos que os mundos, não estamos falando aqui só do planeta Terra, mas de todos os planetas que existem, todas as galáxias que o nosso Deus criou. Ele diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Então, queridos, esse primeiro subtópico, né, que fala exatamente sobre a questão do pó da terra. E a gente observa que o pó da terra tem vários componentes, não é? Tem o boro, tem o manganês, não é? Tem o ferro, não é? E tudo isso que a gente encontra no pó da terra, a gente encontra no corpo do homem. Justamente. Que coisa maravilhosa. Pois é, então a gente percebe Deus fez o homem do pó da terra, e o subtópico 2 diz que ele é o autor da vida, e nós concordamos com isso. De uma das costelas de Adão, diz a palavra do Senhor, formou Deus a mãe de todos os viventes, chamada Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, conforme está lá em Gênesis 2, 27 e 3, versículo 20. Em relação ao corpo, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor da vida e de todas as pessoas
O Salmo 139, o versículo do 13 ao 15, retrata com muita propriedade o Senhor sendo este autor da vida. E nós percebemos que o salmista Davi, neste salmo, ele glorifica a Deus por ele ser o autor da vida e ter formado o corpo do homem de uma forma tão complexa como só ele poderia fazer. É assim, senhor, pastor Jorginho? É verdade. Observe, pastor Ataíde, que esse segundo tópico aqui, ele é interessantíssimo para que a gente comente alguma coisa sobre os dias de hoje. Justamente. Observe que ele diz, Deus, o autor da vida, ele diz, olha, formou Deus da costela de Adão. Quem? A mulher. Aí ele diz, olha, e o homem e a mulher são tão distintos de forma anatômica, fisiológica e genética. Olha, o homem é totalmente diferente da mulher. Por isso que ele disse, e formou o homem, os seres macho e fêmea. Então, por mais que se queira dizer que um homem é mulher ou que a mulher é um homem, anatômica, fisiológica e geneticamente, eles são totalmente diferentes. Completamente. Completamente diferentes. Então, observe que ele, como o senhor já bem explicou, ele formou a mulher já da matéria pré-feita por Deus, da costela do homem. Que coisa fantástica. Por isso que Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Que maravilhosa obra do nosso Deus. Esse terceiro subtópico fala sobre a individualizada formação integral. Eu creio que é isso que ele vai falar agora sobre a questão da tricotomia humana, não é? Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano. Apesar de que existem vários teólogos ou teologias que diferenciam, não é? Ou vê de forma diferente como é que Deus formou a questão da alma, não é? E do espírito no ser humano. Mas o importante é que a gente fale conforme a gente entende, porque é a Bíblia quem diz que é assim. Então nós cremos que é dessa forma que o nosso Deus fez. Então, olha, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher. Justamente. Macho e fêmea. Veja Gênesis 4:1, o que é que está escrito? E diz assim, olha, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. É importante a gente lembrar e ensinar, não é, aos nossos irmãos que a mulher concebe e o homem gera. O gerador de outro ser é o homem e a mulher concebe. Então, as escrituras falam claramente de vida humana completa. Qual é a vida humana completa? Corpo, alma e espírito. Ainda no ventre da mãe. Veja só, quando as pessoas estão falando que as mulheres, especificamente, as ditas feministas, viu? É o pastor Jorginho que está dizendo, viu? Ditas feministas, diz meu corpo, minhas regras, mas o corpo que está dentro no ventre é um outro corpo, não é o corpo da mulher que diz meu corpo, minhas regras, não é? Porque tem uma vida humana dentro do seu ventre, e essa vida tem corpo, tem alma e tem espírito, como também a mulher que está grávida. Ela é tão somente a conceptora, não é? Muito bem, então é muito importante, e isso ressalta a grande perversidade do aborto. É uma perversidade, é crime praticar o aborto.
e aponta para o sublime valor da maternidade. Como é bom, como eu tenho visto, pastor Ataíde, mulheres quando engravidam, não é? Ficam alegres, ficam formosas, não é? Ficam exuberantes, porque estão grávidas esperando uma vida, como a própria palavra de Deus diz, que os nossos filhos são bênção e herança do Senhor, não é? Então, observe, e aponta para a sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e não querendo abortar ou matar ou assassinar uma vida que está ali dentro do ventre, que tem corpo, alma e espírito. Então, uma boa nutrição física, efetiva e espiritual deve começar com o ser humano que está vindo ao mundo no início da gestação. Muito bem, então, a partir desse momento, né, que a gente passou pelo esse primeiro tópico, vem a sinopse que diz: Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Eu quero só falar desse única aqui. É a sinopse, mas única quer dizer o seguinte, meus irmãos, que cada um ser é único. Não tem ninguém igual ao outro, viu? A íris do corpo é diferente, as digitais é diferente. Você é um exemplar único. Cada homem, cada mulher, cada macho, cada fêmea que vem à Terra, ele vem como único, a unidade única, só ele. É muito isso bem. Mesmo. O segundo ponto da lição fala justamente o corpo e a glória de Deus. Este segundo ponto, ele segue-se 4 subpontos. O primeiro dele é o divino tecelão, o segundo é entendimento e louvor, o terceiro é o perigo dos extremos, e o quarto subponto é princípios ou regras. Então, nesse divino tecelão, em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como um tecelão. Quando a gente fala de tecelão, estamos falando daquele que está costurando, tecendo, né, construindo. Verdade. Então, por isso que o salmista diz que o Senhor viu o corpo dele ainda sem forma, né? O Salmo 39, a partir do versículo 13, diz: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, formando, né? Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Essa consciência que foi Deus que formou o corpo traz para nós convicção, traz para nós uma certa uma conscientização e um descanso, porque é muito bom conviver com conhecimento, com a certeza das coisas, né? Então a Bíblia, na versão tradução brasileira, que é a TB, usa a expressão primorosamente tecido, quer dizer, construído. A gente lembra muito das pessoas que confeccionam o tecido. Eles estão ali formando, costurando, né? Construindo. Né? Então, dessa forma, Deus está ali naquela gestação de 9 meses, formando, dando forma, constituindo. É uma vida. Né? Verdade. E tem muitas passagens bíblicas que diz que o Senhor separou desde o ventre. O Senhor, desde o ventre, chamou alguém, anunciou alguém. Então, isso é uma prova que ali já há um ser humano nesse ventre. E o importante, pastor Ataíde, quando o senhor falou de tecelão aí eu lembrei daquelas senhorinhas que fazem crochê. Justamente. Né? Vai colocando cada ponto no seu devido lugar. Agora, imagine a formação do corpo humano, a partezinha das células que é para formar o fígado, para formar o coração, para formar o estômago, para formar as partes genitais, os olhos, né? As características, que coisa é? Deus verdadeiramente é esse tecelão. Justamente. Aí, adjetivando a ação divina, né? Descrita nos versículos 13 e 15, embora a Bíblia não dependa de confirmação,
é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então, muitas vezes, a ciência, ela quando descobre alguma coisa, ela só vem coadunar com o que a Bíblia já diz. Não é? A ciência, muitas vezes, chega até a provar a Bíblia. E é muito bom quando há esse encontro, quando há esse conhecimento, né, da ciência, e eles entendem que a Bíblia já falava, até eles ficam surpresos com isso. Né, pastor Jorge? Ou seja, na realidade, o que a ciência faz é comprovar o que a Bíblia diz. Não é? Apesar de muitos médicos, cientistas, no início de suas carreiras, eles são muito ateus. Mas antes de partir, eles reconhecem que tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele aprendeu, não existe se não tiver a mão do Criador. Então, a parte importante desse ponto primeiro, né, o divino tecelão, é a gente ter a conscientização que o Senhor nos formou no ventre de nossas mães. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a partir desse primeiro ponto, né, que é o divino tecelão, quando a gente entende que Deus verdadeiramente ele teceu, não é, o corpo humano de forma extraordinária, nós passamos ao segundo subtópico, que é entendimento e louvor. Então, a compreensão maravilhosa ou da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano, quando você passa a entender, liberta-nos de toda a especulação e dúvida que o ser humano possa ter, e produz um sentimento de gratidão e louvor, sabendo que Deus é o autor do nosso corpo, é o autor de algo maravilhoso, e a gente passa verdadeiramente a ser grato a Ele por nos ter formado e a louvar o seu nome. Foi isso, ou foi esse sentimento que Davi teve ao declarar: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Que coisa, que reconhecimento, não é? Que Davi teve. E é o reconhecimento que cada um de nós temos que ter. Cada um dessas pessoas que não aceitaram Jesus, que não veem Jesus ainda como seu Salvador, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a Bíblia Sagrada, para que possa ter também esse sentimento de gratidão e de louvor. No Salmo 139, 14, eu creio que é exatamente isso que ele diz. Olha, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Que coisa fantástica. No mesmo versículo, o salmista ele usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento. A gente deixa de ser ignorante, não é? E passa a ter uma percepção espiritual correta, gerando uma quietude interior. Como assim, pastor, quietude interior? Porque as pessoas aí no mundo, elas não têm essa quietude. Elas não sabem nem de onde vieram, nem para onde vêm, e vão como o vento leva, como uma folha. Então eu vi uma entrevista hoje de um jovem que se declarava anarquista e dizia que não queria nem socialismo, nem comunismo, porque tinha que trabalhar para comer. Então essas pessoas estão totalmente alheias ao que elas são, ao que ela é e de onde elas vieram e para onde poderão ir. Então, totalmente alheia. Então, quando você tem esse entendimento, você passa a ter essa percepção espiritual correta. Então, gera uma quietude interior, você passa a louvar, a adorar a Deus, conforme verdadeiramente Ele o é. Então, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, ele vive uma inquietude em busca de explicações sobre si mesmo. E muitas vezes se torna vítima dos mais variados enganos que o mundo dá.
como, por exemplo, a teoria da evolução. Meu irmão, observe, pastor Ataíde, que o homem imaginar que ele é oriundo do macaco. Aí, às vezes eu pergunto, se ele é oriundo do macaco, porque até hoje não tem macaco se transformando em homem. Então é algo assim que a pessoa que, desculpe a minha franqueza, se ela tiver 2 neurônios, só o tico e o teco, ela compreende a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, não é? Então, passa a ser vítima, não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação, como infelizmente nós estamos vendo no mundo, em especial no nosso país. Justamente. Essa inquietude que o senhor falou, muitas vezes a gente encontra até dentro da igreja. Não faz muito, poucos anos atrás, eu assisti uma jovem, era professor, e ela estava numa crise de existência, já estava fazendo faculdade. Meu Deus. E estava numa crise de existência. E eu passei a analisar aquela jovem, e ela se sentiu ajudada, né, com os nossos aconselhamentos, e pela misericórdia de Deus, ela se recompôs espiritualmente. Então ela na faculdade, ela foi tão bombardeada que de repente desencadeou uma crise de existência. Ela estava muito perturbada. Pois. Mas pela graça de Deus nós alcançamos e ela foi restaurada. Glórias a Deus. E até hoje está servindo ao Senhor e louvando a Ele na beleza de sua santidade. Amém. O subponto 3, aqui tem é bem interessante, é o perigo dos extremos. Muito bem, verdade. Os extremos realmente são perigosos. Eu gosto muito da palavra fundamentos, porque nós ficamos alicerçados, e eu também gosto da palavra equilíbrio, né? Então, uma pessoa equilibrada, jamais ela seria extremista, tanto, digamos assim, para a direita como para a esquerda, né? Mas ela vai andar com equilíbrio, né? Compreensão, entendimento, discernimento. Então, desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre os 2 extremos sobre o valor e a importância do corpo. Como nós estamos falando do corpo, né? Isso, é verdade. Então, existe esse extremismo, né? Então, aqui, quando ele fala essa oscilação desses extremos, ele diz aqui sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. O gnosticismo diz que o corpo é intrinsecamente mal. Então isso é um extremo. Quando a Bíblia diz que o corpo foi formado por Deus, e eu gosto de entender que nós discernimos pela Bíblia que o homem, né, é coroa da criação. Verdade. Tanto o espírito, a alma e o corpo que Deus o constituiu, como o próprio corpo propriamente dito, que é uma obra complexa e maravilhosa, né? Verdade. Então, ele usa o extremo, o gnosticismo, dizendo que o corpo é intrinsecamente mal. Havia também o outro extremo, o culto do belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações, outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Então, o corpo, ele para ser santificado, é preciso ter uns cuidados especiais, porque ele também, podemos dizer que é a casa do Espírito. É verdade. E a gente precisa cuidar muito bem desta casa, porque Deus habita no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nós somos realmente casas espirituais de Deus. Por outro lado, há o narcisismo moderno, né? Marcado pela supervalorização do corpo, o culto ao corpo, que também é muito perigoso. E muita gente entrando por esse caminho perde o equilíbrio e às vezes eles são tão extravagantes que traz prejuízo para a sua saúde. Não é? Então, esse é o culto do corpo. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais,
cuidados estéticos, cosméticos e físico em extensão. Então, cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Então, a gente percebe que o corpo, ele precisa louvar a Deus. Tudo começa com o conhecimento, a quietude e a razão da vida. Não, nós devemos viver para Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem para louvor de sua glória. E o homem tem que realmente, em toda a sua maneira de viver, procurar glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo corpo, com toda a complexidade que foi feita, não ir para os extremos e viver uma vida equilibrada e quieta na presença de Deus. Ou seja, a conclusão desse seu tópico aí, o homem, ele não deve nem ir para o extremo dizer que o corpo é mal, ou também cultuar ele, né, cultuar o eu, né, ou outro extremo, como ele idolatrar o seu próprio eu sou belo, eu sou isso, o narcisismo. E quando isso ocorre, desencadeia o egoísmo, o orgulho, a soberba, que tudo isso faz muito mal para a vida de um cristão. Então, como bem falou o senhor, pastor Ataíde, o cristão, o ser humano, não digo cristão, o ser humano, ele deve viver em equilíbrio, em tudo com relação ao seu corpo. O quarto e último subtópico fala sobre princípios ou regras. Então, quando nós falamos em corpo, nós temos a tendência logo de pensar em regras, não é? Mas o viver cristão moderado, ele deve consistir, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, conforme está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, que diz exatamente isso aqui, olha. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então é isso que a gente deve usar, esse corpo, essa obra maravilhosa, não é, que Deus fez, é fazer tudo para a obra do nosso Deus, o nosso Criador. Então, aplicável às práticas mais simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem levar ao legalismo. O que é legalismo, pastor? Aquilo que está legalmente escrito, aquilo que está definido em lei. Quando se fala legalismo, porque está escrito em lei, está escrito em portarias, não é? Em artigos, como está escrito em Mateus, no capítulo 23, verso 1, que diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, o versículo 3, pois e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, queridos, devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo para glorificar a Deus. Nós fazemos para glorificar a Deus ou visamos agradar a nós mesmos? Aí a pergunta é, observe, fazer uma atividade física é pecado? Não. Você deve fazer uma atividade física moderada, para que mantenha a saúde e mantenha também o tabernáculo do Espírito Santo em dia, não é? Então, chegamos então ao final do segundo tópico, e a sinopse fala exatamente assim: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Ainda trazendo uma informação bem pertinente acerca da valorização do corpo, né? Não está na lição, mas eu percebi que tem uma referência muito maravilhosa no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, quando ele diz assim, olha que coisa interessante, o versículo 19: ou não sabeis
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmo. Então nós somos casas espirituais de Deus. Eis a razão para glorificarmos a Deus. É verdade. Não é? E valorizar o corpo. É importante que você anote, né? Repita, por favor, mais uma vez. Pois é, capítulo 6 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta, né? Isso. E o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E olha que coisa interessante. E que não sois de vós mesmos. Quer dizer, o meu corpo, minhas regras, como o senhor falou. Isso. O corpo é templo de Deus. Que regra é essa? É verdade. Então, as regras são as regras de Deus. Né? O terceiro ponto, né, da nossa lição e último, o corpo e a coletividade, acompanhado por mais 3 subpontos. O primeiro é a prática relacional. Isso. O segundo é a prática congregacional. E o terceiro e último, tecnologias e cultos. Né? Então, nesse primeiro tópico, subponto, né, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregário, sociáveis. Então, Deus nos fez seres relacionais, porque nós nos relacionamos uns com os outros, né? E gregário, é preciso que a gente esteja congregando, né? Se reunindo, a famosa koinonia, a harmonia, né? E sociáveis, né? Tem pessoas que é antissocial, se isolam, não gostam de se relacionar, isso é muito ruim. Então, isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra, conforme Gênesis 1:28, quando Deus dá essa ordem para o homem: crescei e multiplicai-vos. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolado social ou afetivamente. O pastor Linaldo escreve naquele livro acerca da família, ele traz um parâmetro que eu achei muito importante, que o homem, por sendo um ser sociável, pastor Linaldo Renovato de Lima, que foi o nosso ex-pastor do nosso campo aqui de Parnamirim, né? Então ele traz no seu livro, ele diz que essa união, né, o homem em sociedade, ele desenvolve psicologicamente, emocionalmente e para gerar bem-estar. Né? Então, gera bem-estar. Tudo isso é equilíbrio. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencialmente para a vida humana. Ele é essencial para a vida humana, o contato físico. Não é? Então, a troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Nessa parte aqui, tem muitos jovens procurando ajuda psicológica, porque se isolaram com as tecnologias. A geração de hoje, né? Eles se isolaram e às vezes os pais trabalhando não percebem. Quando vem descobrir, tem um jovem dentro de casa doente porque ficou exposto às tecnologias, esqueceu de se relacionar, se individualizou e desencadeou doenças até psicossomáticas, né? Olha, pastor Ataíde, é interessante essa questão, nesse primeiro subtópico da questão da prática relacional. As nossas escolas, né, de 2, 3 anos atrás, estavam lá no Paraná. Eu vou falar pelo Paraná, é um estado que eu conheço mais, né? Os jovens dentro de sala de aula praticamente só usando celular, notebook, não é? Tablet, e as escolas começaram agora a retirar esse material dos alunos, principalmente as escolas cívico-militar, e notaram que os alunos começaram a agora se relacionar durante o recreio.
Porque no recreio você estava distante 5, 10 metros, mas estava falando pela tecnologia. E estava deixando de existir a questão da prática relacional que o homem, como o senhor bem falou, deve ter. Até dentro da própria sala de aula, eles estavam perdendo a atenção. Então, o professor não estava tendo êxito na sua aula, porque eles, mesmo dentro de sala de aula, estavam querendo usar essa tecnologia. Realmente é um grande prejuízo. Então, concluímos esse primeiro subtópico. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais. Que é isso que o senhor acabou de falar, né? Eles se relacionando no recreio, no intervalo, né? Então, essas práticas relacionais reais que exigem o envolvimento de corpo, de expressão, de fala, né? Então, é aquela troca mútua, né? Então, como está a nossa comunhão? E vem essa pergunta, né? Verdade. Como está a nossa comunhão? Então, fica para... você pode, nesse momento, diante dessa pergunta, você pensar consigo mesmo, né? Como está a minha comunhão? Eu sou uma pessoa relacional ou eu sou uma pessoa introvertida, isolada, né? Então, você precisa se relacionar. Verdade. Né? Então, esse segundo subtópico é praticamente a continuidade do primeiro, né? Que fala sobre a prática congregacional. A prática congregacional vem de congregar, vem de congregação. O corpo, o nosso corpo, né, que somos nós, é um elemento fundamental ao culto divino. Somos nós, quando nós saímos e vamos à igreja, ao templo, é o corpo quem vai, né? Somos nós quem vamos. Então é preciso que nós congreguemos. Eu sempre falo para alguns que me ouvem, você não vai subir para o céu sozinho. Você só vai subir se estiver na igreja. Ah, pastor, mas é a igreja física? Não. É a igreja invisível, viu? E para você estar na igreja invisível, você tem que estar na igreja física. É verdade. É esse o grande detalhe. As escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional. Onde é que está isso, pastor? Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que diz em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, a nossa igreja, né? O lugar aonde nós nos reunimos para adorar a Deus. Ele diz como é costume de alguns. Como a Bíblia está dizendo como é costume de alguns, tem uns chamados desigrejados, viu? Esses desigrejados não vão para o céu. É bíblico, não sou eu que estou falando, viu? Diz assim, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia, pastor? O dia do arrebatamento da igreja, o dia em que eu ou você iremos estar com o nosso Deus. Então, queridos, muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos daqueles que criticam a igreja como uma instituição, sugerindo a essas pessoas enganadas o que nós chamamos de uma fé individual ou meramente virtual. Então, amados, sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados, ele é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Então, estejamos congregando, porque quando a igreja subir, nós iremos todos juntos estarmos com o Criador para sempre. Glória a Deus. E chegando ao final dessa aula de hoje, o terceiro subtópico é tecnologia e culto. Nesse subtópico, aqui é uma coisa muito interessante. A tecnologia, ela é boa, facilita, mas quando ela é excessiva, ela prejudica o culto que o corpo deve dar a Deus. Verdade. Que a gente, com o nosso corpo, expressando, precisamos dar a Deus. Às vezes a tecnologia, ela inibe e prejudica esse culto. Não é? Então, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo,
mas envolver-se diretamente com o culto. E o corpo envolvendo-se diretamente com o culto, nós estamos falando aí de louvor, de adoração, de exaltação a Deus, aquele momento que você realmente derrama a sua alma na presença de Deus. Então aí não fala de tecnologia, mas é um culto intenso da criatura para com o seu Criador. Interessante, né? O senhor falar sobre isso aí, eu lembrei agora, enquanto o senhor falava, do judeu. Sim. Adorando a Deus. Aquele quando ele vai até as muralhas. As muralhas. Lá em Jerusalém, é o Muro das Lamentações. Das Lamentações, não é? Isso. Que ele chega perto do muro e ele movimenta o corpo. Todo o corpo. Cabeça, troncos e membros. Em adoração ao nosso Deus. Então, nós, como bem falou o senhor, né, a questão de adorar a Deus, louvar a Deus, mexer o nosso corpo, né, em adoração ao nosso Deus. Justamente. Pois é, então, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Não é? Então, no livro de Crônica, capítulo 7, de 1 a 4, quando Salomão estava ali, terminou a construção do templo, né? Então, ele diz aí que os sacerdotes, pela glória de Deus, eles não conseguiam parar em pé, o corpo movimentando, o corpo rendido. Então, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa por causa da glória de Deus. Que glória, hein? Né? Que glória! Por causa da glória, né, de Deus dentro daquela casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se, olha a atitude do corpo, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E houve um outro momento também, Elias, quando estava diante de Acabe, e por 3 anos e 6 meses não havia chuva, e Elias, em oração, diz a Bíblia que ele se encurvou e colocou a cabeça entre as pernas e orou a Deus para que Deus desse a chuva. E aí, quando ele manda o servo dele olhar, o servo dele anuncia que viu uma nuvem do tamanho de uma mão do homem, e Elias entendeu que a sua oração foi respondida, mas ele se curvou, colocou a cabeça entre as pernas em uma atitude de oração e de adoração a Deus, né? Então Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. O Salmo 150, versículo 6, Atos 4, 24 e 31, 1 Coríntios 14, 26, são todas referências que discorrem sobre a adoração a Deus, a música, a dança, os instrumentos que são utilizados para adorar a Deus, e tudo isso com expressão do corpo, né? Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablet, são muito úteis, quando bem utilizados. Verdade. Mas, se usado sem moderação, pode nos distrair, é o que eu estava falando no início. O excesso das tecnologias pode roubar, distrair a autenticidade do nosso culto. Então ele pode distrair ou deixar inerte o culto. Fica um culto mecanizado. Até a educação secular, é o que o senhor falou, e deu o exemplo lá no Paraná, né? Verdade. Já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Então, a tecnologia, ela é boa quando bem utilizada, mas ela não pode prejudicar os nossos cultos e a nossa adoração a Deus. Muito bem. Então, irmãos, estamos chegando, né, ao final desta lição, fazendo a sinopse do conteúdo do tópico 3, que nos afirma com muita propriedade que o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. A conclusão desta lição
nos fala que a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e a permanecer confiando em seu eterno poder. Que todos nós saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe em tudo e até a próxima lição, em nome de Jesus. Até a próxima lição, em nome de Jesus.